Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Bom feriadão, hein? Bom, a Inter entra em campo no fim de semana. Tem Campeonato Brasileiro da Série D, sexta rodada. A Inter encontra o Boa Vista no Rio de Janeiro. Faz tempo que a Inter não joga. É no Rio de Janeiro, né? Enfrenta o Boa Vista domingo às 4 horas da tarde, com transmissão aqui pelo Rápido no Ar e também pela Rádio Mix, comigo, com Tatinha Casagrande, comigo Orcedano e com o Fernando Covre, o Boa Vista que é o líder do grupo A7. Nós temos o Boa Vista liderando a competição junto com o Madureira e junto com a Portuguesa. O Santo André com 7 pontos completa o G4. 4 equipes passam para a próxima fase da competição. Aí vem Cianorte 5, São Bento 4, Inter 3, Bangu 2, escadinha, né? Se a Inter quiser continuar sonhando com a classificação, tem que trazer um resultado positivo do Rio de Janeiro. O empate estaria bom, porque você encontra aí o Boa Vista, que jogou contra o Vasco na Copa do Brasil, fez um bom jogo, acabou sendo eliminado, mas é um time mais estruturado para a competição. Então, domingo, 4 da tarde, Boa Vista e Internacional. Na rodada passada, a Inter perdeu em casa para o Santo André por 2-1 e o Boa Vista, jogando em casa em Saquarema com um gramado muito ruim, empatou 1-1 com o Cianorte. Nós teremos amanhã, 3 da tarde, Bangu e Portuguesa, Santo André e Cianorte. E às 4 horas, São Bento e Madureira. A Inter joga fechando a rodada domingo, 4 horas. E o técnico Diego Coelho deve fazer algumas alterações. Obviamente que a gente não pode acompanhar os treinos por conta aí da pandemia, mas o Coelho não ficou satisfeito com o rendimento da equipe contra o Santo André. A gente até chegou à conclusão que o Ramalhão é um dos times mais limitados do grupo e mesmo assim venceu no Limeirão por 2-1. Então mudanças devem acontecer na Inter para essa partida de domingo. Chegou o Matheus Porto, reforço, 22 anos, atacante que vem do Vila Nova. Se o nome dele já estiver no BID, o boletim informativo diário da CBF, ele pode fazer a sua estreia. Bom fim de semana agitado, amanhã tem final de Copa América no Maracanã, tem Brasil e Argentina, terceira final entre as seleções, né? E o técnico Tite não poderá contar com o Gabriel Jesus, que está suspenso. A Argentina muito focada, querendo de todas as formas interromper um tabu de 28 anos sem conquistas, né? A última taça conquistada pela Argentina foi em 1993, exatamente uma Copa América. Então a gente vê um Lionel Messi muito focado. Nas semifinais, o Brasil eliminou o Peru, placar de 1-0, gol do Lucas Paquetá. Foi o mesmo placar das quartas de final contra o Chile, também com gol do Lucas Paquetá. E a Argentina, que fez uma primeira fase muito boa, né? 4 vitórias, um empate, depois acabou eliminando a Colômbia na semifinal. Foi um empate por 1-1 no tempo normal, passe do Messi para o gol do Lautaro Martínez, aí o Luiz Dias empatou para a Colômbia e nos pênaltis o goleiro argentino pegou 3 cobranças. Como é catimbeiro esse goleiro da Argentina, né? E a Argentina, portanto, está na decisão. O Neymar não queria uma final Brasil e Argentina, está aí. Vamos ver como vai se comportar o menino Ney nesta decisão amanhã no Maracanã. Haja coração, como diz o querido Galvão Bueno. Bom, sobre seleção brasileira, nós teremos daqui a alguns dias os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a FIFA acabou divulgando, né, a numeração de todas as seleções. Então o Brasil terá a seguinte numeração no Japão: 1, Santos, goleiro do Atlético do Paraná; 2, Gabriel Menino, jogador do Palmeiras; 3, Diego Carlos, que é acima de 23 anos, jogador do Sevilha, revelado pelo Paulista de Jundiaí. Pulo 4, porque o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, foi cortado em razão aí de uma lesão no joelho direito. Então, o técnico André Jardine vai convocar um novo zagueiro que usará a número 4. 5, Douglas Luiz, ex-Vasco, jogador do Aston Villa. 6, Guilherme Arana, lateral do Atlético do Paraná. 8, Paulinho, ex-Vasco da Gama, hoje no Bayer Leverkusen. Nós temos também, o Paulinho será o 7, o 8 será o Bruno Guimarães, volante do Lyon, ex-Atlético do Paraná. 9, Matheus Cunha, que joga no futebol da Alemanha. O número 10, o Richarlison, outro jogador acima de 23 anos, foi convocado para o lugar do Pedro. 11, Antony, tá? Aliás, o Richarlison tem menos de 23 anos, tá? Os mais jogadores acima, né? Temos o Diego Carlos, o Daniel Alves, né? São jogadores acima, né?
Então vamos lá. Antony é o número 11, o 12 é o Breno, goleiro do Grêmio, 13 Daniel Alves, 14 Bruno Fux, 15 Nino, zagueiro do Fluminense, 16 Abner, lateral do Atlético, 17 Douglas Augusto, número 18 Matheus Henrique, volante do Grêmio, 19 o Reinier, ex-Flamengo, jogador do Real Madrid emprestado ao Borussia, 20 Claudinho, do Red Bull Bragantino, 21 Gabriel Martinelli, revelado pelo Ituano, jogador do Arsenal, e 22 o goleiro Lucão, tá bom? Então, é verdade, o Richarlison acima da idade, então, completando os três acima da idade, o Diego Carlos, o Daniel Alves do São Paulo e o Richarlison, que foi convocado para o lugar do Pedro. Então são os jogadores que defenderão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil que estreia no dia 22 contra a Alemanha. No dia 25 tem a Costa do Marfim e no dia 28 fecha a fase de grupos contra a Arábia Saudita. Para fechar, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem clássico, hein? 4h30 da tarde, Allianz Parque, Palmeiras e Santos. O Verdão, que ganhou do Grêmio 2-0, é o novo líder da competição, tem 22 pontos. E o Santos, que vem de vitória contra o Atlético do Paraná, é o sétimo colocado com 15. Vai ser um grande duelo no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Teremos às 7 da noite. Amanhã, São Paulo e Bahia no Morumbi. Ufa, o tricolor venceu a primeira, bateu o Inter por 2-0 em Porto Alegre, no Beira-Rio. O tricolor deixou a zona do rebaixamento, está em 16º lugar com 8 pontos. E o Bahia, que venceu o Juventude por 1-0, gol do Matheus Bahia, lateral, é o sexto colocado com 17. Faz boa campanha o time comandado por Dado Cavalcante. E no domingo, 8h30 da noite, o Corinthians joga em Fortaleza. Fortaleza está bem na competição e o Corinthians entrou em campo ontem contra a Chapecoense em Chapecó. Então, fechando a 11ª rodada, Castelão, Fortaleza e Corinthians. E também no domingo, hein, às 4 da tarde em Wembley, a final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra. A Itália passou pela Espanha e a Inglaterra, na prorrogação, acabou ganhando da Dinamarca por 2-1, né? No tempo normal 1-1 e na prorrogação 1-0 para os ingleses. A Itália precisou dos pênaltis para eliminar a Espanha. Eu vou torcer para a Itália, mas eu acho que a Inglaterra será campeã da Eurocopa. Tá bom? Ótimo fim de semana para todos vocês e novamente um convite, hein? Domingo, amanhã, sem falta, hein? A partir de 3h30 da tarde, a nossa transmissão Boa Vista e Inter com toda a equipe Rápido no Ar, Rádio Mix, tá bom? Excelente fim de semana para todos vocês. Edmar Ferreira é Pimba.